Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 356. Auxiliar do Precursor. O medo brilhou nos olhos de Jacqueline. Ele não esperava que Ashton ficasse tão forte em apenas um mês. Além disso, eles usaram todos os truques desleais que puderam para colocar os lutadores em um lugar melhor, restringindo o uso de habilidades e ainda. Ashton estava superando as dificuldades como se não fosse dar conta de ninguém. Jacqueline não foi o único surpreso. Darjude estava olhando para a estranha criatura com olhares preocupados. Seu sorriso havia desaparecido há muito tempo. Ashton não apenas matou seus lutadores de elite mesmo quando estava em uma posição desvantajosa, mas também rivalizou com Jacqueline. Como alguém tão forte como ele poderia ser classificado apenas como Igrade? O bastardo enganou a todos nós. Ele é, no mínimo, grau C. Darjude suspirou e se preparou para sua vez. Eu ainda tenho que honrar a tradição de meu mestre. Até que Jacqueline seja morto por ele, não posso atacá-lo. Quanto a Ana e Otiga, elas conseguiram recuperar um pouco de sua mobilidade à medida que a droga passava lentamente. Eles queriam ajudar Ashton a cuidar dos monarcas, mas antes que eles pudessem se levantar, um buraco foi aberto no peito de Jacqueline. Hugo. Esse foi o último som que Jacqueline fez quando encontrou sua morte. Assim, Jacqueline caiu. Sem drama. Sem perdão. Nada. Ashton não lhe deu nenhuma chance de culpar alguém ou tentar uma doninha para sair da bagunça. Otiga ficou atordoado ao ver um colega monarca, um dos mais fortes do planeta, cair como qualquer outro ser mortal. Ela havia subestimado severamente a força de Ashton. O que ela não sabia era: Ashton só podia fazer isso por causa de seu físico draconiano. Se não fosse por isso, os ataques de Jacqueline teriam bagunçado seus órgãos. Em outras palavras, Ashton foi o pior confronto para qualquer lutador até e a menos que eles fossem fortes o suficiente para dar um tiro nele. Todos estavam tão ocupados olhando para o monarca morto que não perceberam que Ashton engoliu o coração de Jacqueline. Ele conseguiu. Ele finalmente estava à beira de outro avanço. Desta vez, sua evolução seria de quebrar o mundo. Sublinhado, parabéns por dar seu segundo passo para se tornar uma entidade divina. Aguarde enquanto avaliamos as informações necessárias antes de apresentar a você vários caminhos evolutivos. Raça atual, Tribrid de base humana. Anteriormente, fareiro espacial baseado em carbono. Atual. Genes possuídos: humano, vampiro, morto-vivo, lobisomem, híbrido Chiran humano. Resistências atuais: resistência à dor LVL-29, imunidade ao fogo, resistência ao frio LVL-19, imunidade ao veneno, resistência à paralisia LVL-20, resistência à hemorragia LVL-25, resistência ao encanto LVL-22, medo resistência LVL-25, Pertification resistência LVL-16, stun resistência LVL-23. Classes atuais: Necromancer, Mediocre, Revenger, Mediocre, Blood Mage, Mediocre, Cinder Soul, Newbie. Gerando caminhos evolutivos com base nos genes, resistências e classes existentes no hospedeiro. Agora você pode visualizar e selecionar uma árvore de evolução e obter uma nova subclasse com base em sua afinidade com classes e genes próprios. Observação: depois de selecionar um caminho de evolução, você não poderá alterá-lo. Por favor, faça a sua escolha após uma cuidadosa deliberação. Selecione um dos seguintes caminhos: viajante espacial baseado em carbono, nível 2. Discípulo do Deus da Guerra, nível 3. Piroflamel, nível 2. Dragão Primordial, nível 2. Auxiliar do Precursor, nível 3. Sublinhando, Ashton teve que tomar uma decisão às pressas. Jacqueline havia caído, agora era a vez de Darjude lutar com ele. Ele tinha visto Ashton lutar, então não era como se Darjude fosse lhe dar tempo para se recuperar. Infelizmente, isso também significava que ele teria que lutar contra a dor da evolução enquanto lutava contra alguém tão forte quanto Darjude. Ashton lembrou-se da dor que enfrentou durante a evolução pela primeira vez. Naquela época,
Astaroth havia dito a ele que toda vez que ele evoluísse, ele sofreria uma dor infernal. Desta vez também não seria diferente. Seu corpo passará por mudanças e ele terá que lutar contra tudo isso. Ou morrer. É uma batalha de tempo. Ashton pensou consigo mesmo. O Darjud vai acabar comigo antes que eu possa evoluir, ou vou acabar com ele no momento em que terminar de evoluir. Não há outra maneira. Ashton assentiu e selecionou a última opção sem qualquer hesitação. Qualquer coisa relacionada aos precursores era uma escolha definitiva. Como ele era humano, obter qualquer classe precursor era uma bênção. Menor todos os efeitos de habilidade foram desativados até que a evolução seja concluída. Maior menor todas as resistências foram desativadas até que a evolução seja concluída. Maior menor isto é para evitar complicações desnecessárias durante a reforma do corpo do hospedeiro. Maior menor prosseguindo com evolução em 3, 2, 1. Maior no momento seguinte, ele caiu de joelhos. O processo evolutivo havia apenas começado, mas a dor já era demais para ele aguentar. Sem sua resistência à dor, a dor consumia sua cabeça. Se não fosse por Astaroth gritando continuamente em seu cérebro, ele já teria perdido a consciência. Observá-lo cair de joelhos foi uma surpresa para Darjud. Em sua mente, Ashton havia abusado de sua transformação por mais tempo do que deveria. Como resultado, seu corpo estava finalmente cedendo. Darjud riu como um maníaco. É uma pena ver você cair agora. Você tentou tanto e chegou tão longe. Mas no final, nem importou. Leon também se juntou e riu, enquanto nenhuma palavra escapou de sua boca de esgoto quando Ashton estava massacrando os guardas. Ele estava confiante de que Ashton iria morrer sozinho. Tanto assim, que ele decidiu lançar uma ideia maluca. Senhor, por que você não o deixa comigo? Ele vai morrer de qualquer maneira. Deixe-me fazer as honras de mandá-lo para a vida após a morte. Enquanto isso, Leon apontou para Ana. Por que você não tem alguma diversão com ela? Afinal, uma súcubo sedada é um prato muito delicioso para deixar passar. Foi assim que eu criei você, bastardo. Ortiga gritou com Leon por sugerir tal coisa. Esse é o tipo de legado deixado pelos Asks. Você quer agir com retidão agora. Leon riu sarcasticamente. Você deveria saber por que fiz o que fiz. Afinal, foi você quem me ensinou a aproveitar uma oportunidade quando a vi. Foi tudo o que fiz. Vi uma oportunidade de dominar a família e eu pegamos. De qualquer forma, você deveria estar orgulhoso de mim. O suficiente. Darjud fechou os olhos e pensou sobre a proposta de Leon por um momento. Tudo bem. Você pode matar a merda. Mas você vai ficar me devendo, garoto. Nunca se esqueça disso. Claro, senhor. Vou colocar todos os recursos da família para fazer o que você me pedir. Leon sorriu antes de pular no poço sangrento. Ele então começou a agarrar o cabelo de Ashton antes de dar uma ajoelhada no rosto dele. Isso é por me humilhar há um mês. O nariz de Ashton quebrou com o golpe, mas os ataques continuaram vindo. Ashton se transformou em um saco de pancadas indefeso para Leon. Cada golpe que recebia era seguido de algumas palavras, informando por que estava sendo agredido. Hugo. Então se encolher. Apenas me mate já. Ashton não podia falar, então Astaroth expressou seus pensamentos assim. Leon estava honestamente tendo o melhor momento de sua vida. Até que uma enorme onda de choque foi enviada para fora do corpo de Ashton, derrubando-o. Darjud, que estava prestes a tocar Ana, foi jogado para longe também. Perplexo, ele se virou para enfrentar Ashton, que por acaso estava de pé. Foi nesse momento que Darjud percebeu o que havia acontecido. Tudo. Desde o duelo manoplo até sua última luta. Tudo isso era o que Ashton queria. Ele não caiu de joelhos porque não tinha mais energia para revidar, mas apenas reagiu à dor que seu corpo teve que passar para evoluir. Darjud pensou que estava no controle, quando, na realidade, estava sendo enganada por Ashton. Cada coisa que ele fazia era exatamente como Ashton havia planejado. Sem mencionar que, quando Leon mencionou a súcubo, Ashton deveria ter mostrado alguns sinais de raiva.
mas não o fez. Aquele bastardo queria que eu deixasse em paz, para que ele pudesse evoluir sem morrer. Darjud cerrou os dentes. Como pude cair em um truque tão óbvio? Ele cometeu um erro de novato ao confiar na palavra de Leon. Não, ele não poderia ter sido influenciado apenas por suas palavras. Poderia. Ele ouviu rumores sobre a habilidade de Leon, mas nunca conseguiu testá-la. Pode ser possível que Darjud o tenha manipulado o tempo todo e ele nem tenha percebido. Seu bastardo! Você me enganou como um tolo. Darjud gritou e correu para acabar com a Leon. Mas antes que ele pudesse colocar um dedo em Leon, Ashton literalmente se teletransportou entre eles. O duelo ainda está acontecendo, certo? Seu bastardo arrogante. Você acha que uma mera evolução lhe deu força suficiente para me vencer? Darjud zombou. Afaste-se, eu lidarei com você depois que acabar com aquele bastardo. Não há força suficiente, você diz? Ashton resmungou sem emoção antes de arrancar a mão de Darjud, a mesma com a qual ela estava prestes a tocar Ana. Isso. Daria um bom porrete para bater em você sem sentido. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 357. Auxiliar do Precursor. 2. Levou alguns momentos para Darjud registrar o que havia acontecido. Sua mão estava faltando e mesmo assim, ele não sentia nenhuma dor. O que foi ainda mais estranho foi a falta de sangue saindo de sua ferida. Sua mão se foi e ainda assim nenhuma única gota de sangue foi derramada em qualquer lugar. Como algo assim era possível? Você com certeza tem uma expressão engraçada em seu rosto. Ashton murmurou enquanto balançava a mão decepada de Darjud como um morcego. Não se preocupe, eu estava testando uma de minhas habilidades. Infelizmente, gostaria de saber mais sobre minha habilidade. E você é a cobaia perfeita para isso. Como você pode? No momento em que Darjud percebeu que Ashton poderia usar suas habilidades novamente, ele entrou em pânico ainda mais. Parece que a evolução causou algumas mudanças em seu corpo. O que, por sua vez, fez com que a droga dentro do corpo de Ashton desaparecesse. Eu tenho que sair daqui. Dele. Ele era um monarca de alto escalão de euforia. Atacar um deles era um crime, e Ashton já havia matado um deles. Contanto que ele pudesse se afastar de Ashton e falar com o primeiro assento, Darjud tinha certeza de que Ashton seria punido. Com bastante severidade. Alguém como Darjud estava pensando em fugir de uma luta. Isso por si só falou muito sobre a força de Ashton. Eu não estou fugindo. É uma simples retirada estratégica. A superioridade que Darjud tinha em sua voz muito se foi. Ele agora estava em pânico quando as coisas pioraram. Ele não apenas foi superado por Ashton, mas agora também estava mais fraco. Darjud continuou resmungando como repetidamente, mas Ashton não sentiu que fosse útil contar um moribundo seus segredos. Darjud percebeu o perigo em que estava e decidiu sair correndo de lá antes que Ashton se livrasse dele. Mas já era tarde demais para ele. Ele ia morrer mais cedo ou mais tarde. Mas Ashton tinha outros planos. Enquanto Darjud fugia, Ashton não o perseguiu, mas caminhou calmamente até Anne e a alimentou com um pouco de seu sangue. Como seu sangue era a principal fonte de nutrição para Ana, poderia dar-lhe energia mais do que suficiente para ficar de pé. No entanto, seguindo sua evolução, o sangue que corria em suas veias mudou. E para melhor. Apenas uma gota foi o suficiente para se livrar das drogas dentro de seu corpo. Ela estava livre novamente. Ashton, eu SHH. Conversamos mais tarde. Ashton pressionou seu dedo ensanguentado em seus lábios. Por enquanto, cuide de Otiga, enquanto eu levo o lixo para fora. Depois de dizer o que estava pensando, Ashton se levantou, mirou e atirou o braço de Darjud nele. O alienígena tropeçou e caiu. No momento seguinte, um portal se abriu atrás de Ashton e dele saiu o morto-vivo Behemoth, Atlas. Proteja-os enquanto eu cuido do homem. Ashton murmurou em um tom indiferente. Certifique-se de que eles não têm um único arranhão em si mesmos, ou esta seria a última vez que eu convoco sua bunda para fora de Valhalla. Atlas curvou-se silenciosamente para seu novo mestre antes de ficar diante das damas como seu guardião. Enquanto isso, Ashton correu para Darjud.
Cada passo que ele dava sacudia o chão, até rachando em alguns lugares. Caramba! Darjude gritou assim que soube que Ashton estava atrás dele. Acho que posso usar minhas habilidades marciais agora. Mas pensar que teria que desperdiçar uma habilidade tão preciosa com alguém como esse bastardo. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais agitado ficava. Vou arrancar a pele de seus ossos, transformá-lo em um lençol e foder aquela súcubo dele em cima disso todas as noites para fazê-lo pagar por me forçar a use Thunderclap nele. Darjude se levantou e decidiu enfrentar Ashton usando sua habilidade única. Foi uma habilidade que ele aprendeu nos chamados livros didáticos de seu mestre que o mestre deixou para trás antes de desaparecer. Era uma técnica difícil de entender e só poderia ser usada uma vez. Darjude estava planejando usar a técnica contra o primeiro lugar em um duelo e assumir sua posição assim que fosse derrotado. Infelizmente, ele teria que desperdiçar a habilidade em Ashton para viver. Algo está errado. Eu sei, afirmou Ashton. O comportamento de Darjude mudou mais uma vez. Já que ele não ia correr, tinha que haver algo acontecendo em sua cabeça. De repente, nuvens negras ameaçadoras se formaram sobre suas cabeças e trovões giraram em torno dos punhos cerrados de Darjude. A visão do trovão ao alcance de uma criatura surpreendeu Ashton. Mas, em vez de ficar preocupado com isso, tudo que Ashton queria era ver a habilidade em ação. Você deveria ter me deixado sair quando teve a chance. Agora morra. Ashton queria se mover para o lado, mas por algum motivo seu corpo manteve preso ao chão. A habilidade, Thunderclap, funcionou em 3 fases. O que Ashton estava passando era o primeiro estágio. Um efeito impressionante para garantir que o inimigo não consiga desviar do segundo e mais importante estágio, que era fazer o inimigo sangrar com um único golpe do punho. Uma vez que isso acontecesse, o trovão girando em torno do punho do usuário entraria no corpo do alvo traçando sangue e fritando por dentro, mas a habilidade poderia facilmente sair pela culatra também. O usuário não tem nenhum controle sobre o trovão depois que ele é liberado. Assim, se o trovão entrasse em contato com o sangue do usuário, ele poderia matar o usuário. Era um moe perigoso que os soldados de Shiran costumavam treinar neste planeta. Seu tipo está tentando me foder mais uma vez. Ashton brincou. Feche. Paramos de usá-lo muito antes de podermos colocar o movimento em uso em um campo de batalha real. E pensar que esse idiota não apenas conseguiu descobrir a habilidade, mas também aprendeu. Ele é mais talentoso do que eu pensava. A habilidade tem um efeito impressionante de amplo alcance. Interessante. Ashton mal conseguiu conter o riso quando o efeito desapareceu. Era de se esperar. Ele tinha alta resistência a ficar atordoado por longos períodos. Na verdade, ele ficou surpreso por ter sido afetado pela habilidade em primeiro lugar. Felizmente, Ashton sabia a maneira perfeita de contra-atacar. Pensando que Ashton havia ficado atordoado, Darjude correu para atacar Ashton com um punho cheio de trovão. Ashton esperou e esperou. No minuto em que Darjude chegou perto o suficiente, ele evitou o ataque antes de cortar o resto dos braços de Darjude. Só que desta vez ele não usou sua habilidade, mas Balmonde. Isso fez com que o sangue saísse de seu corpo, forçando o trovão a se voltar contra seu invocador. A RGHH Darjude gritou de dor ao ser eletrocutado no local. Ashton ficou parado ali, observando a expressão de Darjude enquanto ela mudava de choque para dor. Nada. Os músculos de Darjude se contraíram enquanto ele ficava lá, incapaz de fazer qualquer coisa. Que pedaço de merda resiliente você é! Ashton murmurou quando percebeu que Darjude ainda estava vivo, quase vivo. Não se preocupe. Eu vou acabar com você. Ashton teve que engolir o resto de suas palavras quando de repente foi chutado por alguém. Após o ataque, metade de seu HP desapareceu no ar. Se não fosse pela armadura de Hydra, seu corpo teria sido cortado ao meio pelo golpe. Perplexo, ele se virou para ver um homem encapuzado parado na frente do corpo carbonizado de Darjude. O homem estava olhando para ele como se estivesse vendo um cachorrinho perdido. Enquanto os olhos de Darjude estavam cheios de desdém.
Ashton de alguma forma se levantou, mas assim que o fez, o homem encapuzado apontou o dedo para ele e disse: "Fique abaixado, se quiser deixar este planeta vivo." Ashton não tinha ideia de quem era o homem, mas sua forte presença foi o suficiente para Ashton saber quem era o homem. Este capítulo carrega diariamente em Novel.60 metros o homem mais forte do planeta. Titulado Primeiro Assento. Ao testemunhar o quão fraco Darjude era, Ashton presumiu que o primeiro assento não seria muito mais forte do que ele. Mas agora que ele tinha visto o homem com seus próprios olhos, ele percebeu quão errado ele estava. Mas o que mais o surpreendeu foi a reação de Astaroth. Como isso pode ser? O que há de errado? Aquele homem. Eu o conheço. Ele é o único forasteiro que os Sirans aceitaram em nossas fileiras com respeito. Ou pelo menos ele se parece muito com ele. Um dos primeiros a receber o título de arcanjos. Miguel. Mas esse não é o nome dele. Que diabos? Ashton usou detecção no alienígena humanoide desconhecido. Mesmo que seu nome não fosse Michael, havia algo mais que surpreendeu Ashton. Nível 189? Como ele pode ser mais forte do que um Shiran general? Sem dizer mais nada, o homem levantou Darju em seus braços e se virou para sair. Neste momento, Ashton o interrompeu, embora Starro lhe dissesse para não fazê-lo. Sinto muito, mas não posso deixar você levá-lo embora. Ashton apontou Balmond para o homem, mas no momento seguinte, o homem estava na frente dele e ele estava de joelhos. Surpreendentemente, mesmo estando tão perto do homem, Ashton ainda não conseguia ver o rosto do homem. Eu sei o que ele fez com você e ele pagou o preço por isso. O homem sussurrou calmamente nos ouvidos de Ashton. Além disso, você já matou um dos monarcas. Você deveria estar grato por não estar cortando sua cabeça neste instante porque esses idiotas estavam errados. Se eles não estivessem, você e sua vagabunda estaria tendo uma sessão íntima em seus túmulos. Depois de dizer isso, o homem se levantou e se virou para sair de verdade desta vez. Este é meu último aviso para você, Sr. Fenrir. Não teste mais o limite da minha paciência e deixe eu poria para sempre. Da próxima vez que eu vejo seu rosto, você gostaria de nunca ter nascido. Eu me tornei um Zombirão Wolf. Capítulo 358. Gabriel ou Michael. Nada foi deixado para dizer ou fazer. O veredicto foi claro. Ashton teve que deixar o planeta e as provações para trás só porque ele não era forte o suficiente para se manter firme no momento. O primeiro monarca pode não ter declarado suas razões por trás da imposição de restrições a ele, mas Ashton tinha uma ideia clara. O desgraçado está com medo de mim. Ele pensou, eu também estaria se estivesse no lugar dele. Ele viu meu crescimento e provavelmente quer acabar com isso enquanto tem chance. Eu concordo. De qualquer forma, não temos muita escolha no assunto. Ashton cerrou os punhos. Se ele pudesse ter tentado mais algumas tentativas, ele poderia ter sido forte o suficiente para calar aquele bastardo para sempre e não ficar lá. Derrotado. Isso mesmo, ele foi derrotado. Mesmo tendo se livrado de seus inimigos, ele ainda perdeu a batalha. Oi, não pense em fazer algo precipitado para proteger seu ego. Não se preocupe. Eu não sou tão superficial. Pelo menos não mais. Ashton suspirou. Primeiro vamos sair daqui, então teremos muito o que conversar. Especialmente aquele tal de Michael. Você disse que o nome dele não era Michael. Sim. A detecção disse que ele se chamava Gabriel. É por isso que eu quero saber mais sobre esse tal de Michael e tentar ligar os pontos, se possível. Talvez eu possa ajudar nesse sentido. Ortiga respondeu enquanto Ashton voltava para onde eles estavam. Ashton cancelou sua transformação e voltou à sua aparência mais humana, antes de perguntar o que ela quis dizer. Siga-me até o porão, por favor. Esse lugar pode ter as respostas para suas perguntas. Ortiga disse, levantou-se e saiu sem sequer olhar para Leon que tremia de medo. No entanto, Ashton não era tão misericordioso. Se ele ia ser expulso do planeta, era melhor se livrar de algum lixo ou sair. Atlas, você sabe o que fazer, Ashton murmurou antes de levantar Anna em seus braços e seguir Ortiga em sua mansão.
Um momento depois, eles ouviram os gritos dolorosos de Leon. Ashton não sabia nem se importava com o que aconteceu com ele. Ele estava bem, desde que o bastardo estivesse morto. Ana olhou para sua expressão indiferente e acariciou seu rosto. Mesmo que não fosse culpa dela, ela ainda se culpava pelo que aconteceu. Ashton não disse uma palavra, mas sorriu e beijou sua mão enquanto ela se afastava. O incidente pode ter sido seu pior pesadelo, mas graças a ele, ele aprendeu muito sobre os seus limites. Quando ele evoluiu pela segunda vez, ele não pôde deixar de pensar que era invencível. Mas Gabriel ou quem quer que fosse o cara, rapidamente colocou sua bunda na linha. De certa forma, ele estava agradecido a ele, embora jurasse que retribuiria o favor quando chegasse a hora. Por enquanto, ele tinha que ficar quieto e coletar informações. Esperançosamente, um dia ele estaria de volta e completaria os testes. Uma vez que os gritos de Leon cessaram, Ortiga finalmente quebrou. Ela sabia que Ashton tinha feito algo que ela nunca seria capaz de fazer. Afinal, apesar do que Leon havia feito, ele ainda era alguém próximo a ela. No entanto, aquele episódio de festa de pena terminou quando ela voltou para dentro e viu os cadáveres mutilados de seus guardas leais. O egoísmo de Leon tirou suas vidas e isso de alguma forma fez com que ela ficasse em paz com a execução legítima de Leon. Uma vez no corredor, Ortiga caminhou até um retrato anormalmente grande de uma alienígena em que se parecia com Ortiga. Ela então fez algo e uma lâmina apareceu em suas mãos. Ela então cortou a ponta do dedo e pressionou-o no retrato. Uma luz ofuscante o saudou enquanto o retrato desaparecia como se fosse uma miragem. Atrás do retrato havia um caminho iluminado aparentemente sem fim. Esta é a biblioteca que nossa família preservou por séculos. Ela tem o conhecimento de tudo o que já aconteceu no planeta enquanto estivemos aqui. Ela murmurou enquanto eles se dirigiam para dentro. Depois de um tempo, ela continuou. A fome de conhecimento e inteligência nos Asks está tão fora de controle que a maioria dos chefes nem se preocupou em manter a ordem e registrou até mesmo coisas sem importância aqui. Acho que se houver algum lugar onde você se encontrar alguma coisa sobre o primeiro monarca, tem que estar aqui. Já que você é um monarca considerado bastante próximo dele, pensei que você saberia mais sobre ele. A pergunta de Ashton fez Ortiga rir. Naquele momento, ele teve a sensação de que ela poderia não ser tão próxima do monarca quanto ele pensava. Suas palavras apenas confirmaram sua suspeita. Estamos perto. Eu nem sei como ele se parece. Você deveria ter uma dica apenas desse fato. Ele me valoriza, ou mais como me valorizava, mas não ao nível que ele me protegeria de seus colegas. Especialmente da Judy que por acaso era seu amigo íntimo desde que eles tinham o mesmo mestre. Ela zombou e continuou, acho que ninguém, além de Darjude, sabe o nome verdadeiro do primeiro monarca. Esse é o tipo de pessoa misteriosa que ele é. Para ser honesto, é uma surpresa que ele tenha deixado você viver depois do que você fez com Darjude. Surpresa, minha bunda. Ashton pensou, quando ele me chutou, ele tinha toda a intenção de me matar. Ele simplesmente mudou de ideia, já que eu não morri, ou, como eu gostaria de dizer, ele não queria matar uma barata. Você é parte da barata, então cuidado com o tom. Estou apenas relatando os fatos. Além disso, não perca tempo andando por aqui, obtenha as informações e saia daqui. A mudança de humor daquele filho da puta poderia acontecer a qualquer momento e ele decidiria te matar. Ashton não discordou e eles rapidamente seguiram pelos corredores. Quando Ortiga disse que era uma biblioteca, Ashton esperava que tivesse longos caminhos criados por estantes. Mas, para sua surpresa, o longo corredor levava a uma sala relativamente pequena. A sala estava surpreendentemente vazia e só tinha o que parecia ser uma bacia de água no meio. O líquido brilhante dentro da bacia iluminou a sala com a luz que saiu dela. Aqui estamos nós, anunciou Ortiga enquanto apontava para a bacia. O Poço do Conhecimento, o lugar que contém todo o conhecimento que os Asques adquiriram ao longo de gerações. Embora fosse chamado de poço, faria mais sentido se fosse chamado de Círculo do Conhecimento, dada sua estranha aparência bidimensional.
Não havia nada preso à placa fina enquanto ela flutuava no ar por sua própria vontade. É uma unidade básica de armazenamento tecnológico. Os Shirans costumavam ter muitos desses flutuando por aí. Um disco pode conter até 10.000 yotabits de memória. Então, sim, a falta de armazenamento foi a razão pela qual paramos de usá-los. Não entendi nada do que saiu da sua boca, mas vou acreditar na sua palavra. Ortiga se dirigiu lentamente para o poço, gesticulando para Ashton segui-la. Ashton cuidadosamente decepcionou Ana, que estava fraca, mas bem antes de seguir Ortiga. O que eu faço em seguida? Mergulhe a cabeça e concentre-se no que você quer saber. Se o poço tiver uma resposta, ele responderia. Se não, então teremos que procurar outras maneiras de obter a informação. Ortiga respondeu, mergulhe a cabeça em um prato cheio de líquido suspeito. Sim, isso definitivamente não é nada suspeito. Ortiga notou que Ashton hesitou por um momento e, embora ela não esperasse que ele se preocupasse com ela, fazia sentido que ele estivesse sendo cauteloso. Afinal, foi um membro da família dela que tentou destruir ele e sua companheira. Parece que você confia tanto assim em mim. É compreensível. Ortiga sorriu e adiantou-se para demonstrar como funcionava. Depois disso, ficou em silêncio por alguns minutos, antes de ela puxar a cabeça para fora. No entanto, ela estava visivelmente abalada. O que quer que ela tenha visto lá dentro a assustou muito. Depois de tomar algumas respirações rápidas, ela finalmente se recompôs o suficiente para começar a falar. Eu não posso acreditar nisso. O primeiro monarca não é nada do que pensávamos que ele fosse. Ela ofegou. Ele é mortal, mas imortal ao mesmo tempo. Cada patriarca dos Asks tem sua memória gravada dentro de si. Todos os meus ancestrais o conheceram, assim como eu. É quase como se ele estivesse em euforia, desde o momento em que foi criado. Ortiga continuou divagando sobre como muitas outras coisas faziam sentido agora e outras coisas. Mas Ashton não estava mais prestando atenção em suas palavras. Graças ao sentido do batimento cardíaco, ele sabia que o que Ortiga disse era verdade e o que Astaroth disse a ele um momento depois apenas confirmou que era possível. Michael sempre foi um mestre da divisão de células. Uma habilidade que era considerada um mito pelas espécies galácticas e pensávamos que os Shirans só tinham o conhecimento. Isso até Michael aparecer com ela. Por favor, fale em palavras que eu compreenda. A essência disso é que, enquanto as células do seu corpo continuarem se dividindo e novas células continuarem surgindo, você pode basicamente ser imortal. Como você acha que os Shirans ou os precursores viveram por milhares de anos? Continuamos dividindo nossas células e gerando novas, mas mesmo isso tem limitações. Se continuarmos dividindo as células, logo elas se transformarão em células cancerígenas e a habilidade que nos manteve vivos acabaria levando a uma morte dolorosa. Ok, mas o que isso? Oh merda! Ashton percebeu o que Astaroth estava querendo dizer até agora. Michael é Gabriel? Meu palpite é que Michael deve ter conseguido superar essa limitação e não quis compartilhar o segredo com os outros. Então ele encenou sua morte, enganou, detecção, para mencioná-lo como uma nova pessoa e vive em euforia em segredo desde então. Tudo faz sentido agora. Até o fato de ele ser mais forte que Beelzebub e até eu. Astaroth tinha um senso de urgência em sua voz, mas Ashton só estava pensando em uma coisa. Esse filho da puta levou várias vidas para chegar ao nível 180 mais. Quão patético ele tinha que ser para subir de nível tão devagar. Eu me tornei um Zombie capítulo 359. A chave para a imortalidade. Um dia depois, a casa de Zasks estava em ruínas. Não por causa dos planos de Leon e da Jude, mas porque Ortiga queria que fosse assim. Depois da noite passada, Ortiga não tinha mais motivos para ficar no planeta. Especialmente depois que Gabriel ficou do lado de Dajude e a perda de sua confiança em seus soldados. Como Ashton e Ana também tiveram que deixar o planeta, eles ofereceram uma carona a Ortiga, com a qual ela concordou prontamente. Ela pode ter perdido sua influência sobre a Euporia, mas ainda era um triunfo. Ela não era mais uma monarca,
mas ainda era fundadora e dona das maiores redes de inteligência no braço Orion da galáxia. Ao tê-la junto, Ashton essencialmente tinha uma fonte de informação ambulante e confiável com ele. Era uma oportunidade que só um tolo deixaria passar. Esta foi uma das principais razões pelas quais Ashton decidiu ajudá-la. Quanto à situação em Alporia, graças à rede de Ortiga, eles souberam exatamente o que aconteceu depois que eles partiram. Como ela esperava, o ataque a ela e sua família como um todo, foi classificado como um ato de terrorismo pelos radicais. Aparentemente, ela foi alvo por causa de sua influência sobre o braço de Orion. Darjude, que era o principal propagador do ataque, agora era considerado o salvador que colocou sua vida em risco para proteger um colega monarca. Infelizmente, ele falhou e agora estava recebendo cuidados intensos sob o olhar atento de Gabriel ou como Ashton o conhecia, Michael. Ortiga foi declarado morto no local, assim como Ashton e Ana. Ashton quase vomitou sangue depois de ouvir isso, mas continuou a ouvir o resto da história inventada. Quanto à masmorra Gripon, havia rumores de que Michael havia entrado na masmorra enquanto Daju lutava contra os terroristas. Michael limpou a masmorra em segredo e quando saiu, percebeu que algo estava errado e correu para a mansão Zask. Por que não? Ele é um deus aos olhos do público que vive na euforia. Era apenas óbvio para ele saber o que estava acontecendo. Ninguém iria perguntar como ele sabia exatamente para onde tinha que ir. Talvez eles estivessem com medo de fazer perguntas ou talvez as pessoas não se importassem com nada. De qualquer forma, de volta à história. Infelizmente, quando Michael chegou à cena do crime, era tarde demais para salvar Ortiga, mas conseguiu salvar Darjude. Essa foi a história que o público conheceu e, por meio deles, Ashton e os outros também. A única coisa boa que saiu da bagunça foi que ele recuperou sua habilidade, percepção, quando evoluiu. Mas Ashton decidiu usá-lo apenas em certas circunstâncias. Tenho que dar para o Departamento de Relações Públicas do filho da puta. Eles fizeram um ótimo trabalho jorrando besteira de seu cérebro de esgoto. Ashton zombou no momento em que Ortiga deu a notícia para ele e Ana. Se eu disser alguma coisa, será hipócrita da minha parte. Afinal, eu mesmo usei o serviço do Departamento de Relações Públicas dele. Ortiga sorriu fracamente. Todos eles são os merdas, mas eles fazem o seu trabalho. Uma vez eles tentaram retratar uma mulher que fez cocô na cama do marido como um mocinho, mas falharam. Acho que foi o único fracasso que tiveram já entregue a eles, pois a imagem da mulher nunca mais se recuperou depois disso. Por favor, me diga que você inventou isso. Ana semicerrou os olhos. Só de pensar em um adulto fazendo cocô na cama fazia-se sentir desconfortável e enojada. Quanto a Ashton, que tinha visto a luta das pessoas que viviam em um recinto, as palavras de Ortiga não importavam. De qualquer maneira, ele tinha visto coisas muito piores do que cocô na cama. Vamos chegar à nave-mãe um dia. Ashton mudou de assunto. Até lá, vamos tentar descansar um pouco. As senhoras assentiram e Ashton saiu da sala. Ele queria perguntar algumas coisas a Starot, sobre a chamada-chave para a imortalidade. Embora Ashton não tivesse intenção de se imortalizar, pois parecia inútil e chato, aprender mais sobre isso não faria mal a ele. No mínimo, ele pode incorporá-lo para criar algum tipo de nova habilidade de cura que não usaria mana ou não contaria como uma habilidade. Desde sua última batalha, ele percebeu muitas coisas. Uma delas era que ele não deveria depender apenas da regeneração para fins de cura. Devo começar? Devo avisá-lo. Os detalhes da história provavelmente o aborrecerão muito. Não importa. Vá em frente, tudo bem. Aqui vamos nós. Tudo começou quando os Shirans começaram a planejar derrubar os precursores. Seus cientistas receberam a tarefa de descobrir tantos mistérios sobre os precursores quanto pudessem, para que os Shirans tivessem uma vantagem sobre eles. Uma das mais importantes era a chave para sua imortalidade. Naquela época, o tempo de vida médio de um Shiran era entre os 100 a 120 anos terrestres.
o que não foi remotamente o suficiente para lutar e vencer uma batalha contra os precursores que viveram por mais de milhões de anos naquele ponto. Os cientistas teorizaram sobre isso por décadas, mas finalmente chegaram à conclusão de que sua resposta tinha que ser em uma escala muito menor do que eles esperavam. A resposta tinha que estar escondida dentro do estágio fundamental da vida. As células presentes dentro do corpo de todos, todo ser inteligente sabe da importância das células para uma vida saudável. Essas células têm a capacidade de se dividir e, assim, crescer. Por causa disso, digamos apenas que uma célula velha milagrosamente se divide em duas ou mais células saudáveis e a vida continua. Ashton silenciosamente ouviu a explicação enquanto acenava com a cabeça. Ele não interrompeu Astaroth, mesmo quando algumas coisas estavam passando por cima de sua cabeça, pois a explicação ficou um pouco mais complexa. O problema começa quando essas células param de se dividir. Esse é o estágio em que a condição do corpo começa a se deteriorar e dizemos que a pessoa está envelhecendo ou está velha. Em outras palavras, há um limite para o quanto uma célula pode se dividir. Os precursores, no entanto, superaram essa restrição e foram capazes de basicamente se transformar em seres divinos imortais. Então os Shirans decidiram igualar as chances. MMHMM. Infelizmente para nós, a maneira como dividimos nossas células não era tão eficiente quanto as precursoras. Não sei o motivo, mas pode ser porque, ao contrário deles, estávamos forçando nossos corpos a viver mais, forçando um material estranho para dentro de nosso corpo. Acreditávamos que, enquanto nossas células continuassem se dividindo, seríamos saudáveis. O que era verdade? Até certo ponto. Para a maioria de nós, esse processo foi tranquilo e a divisão celular foi regulada por si mesma em nosso corpo. Mas alguns não tiveram sorte e seu crescimento não parou, levando à formação de células cancerígenas e deformidades. No momento em que Astaroth mencionou deformidades, Ashton imediatamente pensou nas asas atrás das costas de um Shiran de alto escalão e Astaroth discordou. Embora as asas atrás das costas aparecessem enquanto eles estavam se acostumando com a divisão celular, não era uma deformidade. Em vez disso, Astaroth estava se referindo a deformidades como o crescimento de um membro extra ou uma cabeça ou alguma outra parte do corpo. Pode não parecer muito, mas na verdade foi uma experiência terrivelmente dolorosa. Como o crescimento de órgãos adicionais poderia ser remotamente considerado uma experiência divertida de qualquer maneira. A princípio, Ashton pensou que cultivar um ou dois membros extras seria bastante útil na batalha. Mas sua felicidade imaginária foi imediatamente abatida quando Astaroth mencionou que os órgãos extras eram essencialmente inúteis, pois eram feitos de células cancerígenas inúteis. Ainda me lembro dos gritos de inúmeras pessoas quando seus corpos se transformaram em uma bagunça deformada. Não sei como sentia dor, mas posso tentar descrevê-la de uma forma que você possa entender. Você se lembra de como foi doloroso para você durante a evolução, certo? Ashton estremeceu ao se lembrar de como se sentia impotente. Embora fizesse parte do plano, se ele pudesse evoluir sem passar pela dor, ele o faria sem hesitar. Sim. A dor deles era pelo menos 100 vezes pior. A maioria deles não sobreviveu à provação, e aqueles que sobreviveram, ficaram loucos ou se mataram com medo de passar por tanta dor por toda a vida. Ashton ficou lá em silêncio. De repente, ele pensou que divisão celular poderia não ser uma técnica na qual ele estava interessado. Alcançar a imortalidade com um risco tão alto não valia a pena. Pelo menos na opinião dele. No entanto, isso não significava que não havia uma maneira de ele fazer algo a respeito. Afinal, ele estava oficialmente na linhagem de um precursor. Contanto que ele continue tomando a decisão certa enquanto evolui, ele pode acabar obtendo a versão do precursor da divisão celular. Mas por enquanto, não havia muito que ele pudesse fazer sobre a falta de força que ele tinha. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 360. Associação de Mercenários. Diga-me uma coisa. Por que sempre que algo ruim acontece, você sempre está no meio disso? Amon balançou a cabeça. Acredite em mim,
Eu continuo me fazendo essa pergunta. Ashton encolheu os ombros, mas eu nunca recebo nenhuma resposta. Já se passaram algumas horas desde que Ashton voltou na nave mãe dos piratas. Titi narrou toda a história do que aconteceu e por que ele voltou antes do esperado. A princípio, Amon pensou que Ashton havia desistido das provas, mas quando viu lembrou que o menino não era fraco o suficiente para desistir de tudo tão facilmente. De qualquer forma, parece que vocês foram às compras, Ashton murmurou enquanto olhava ao redor do novo navio. Sim. Nós estivemos ocupados enquanto você estava fora. Frank respondeu, pensei que poderíamos atualizar algumas coisas. Ashton assentiu e continuou olhando ao redor. Este navio era certamente maior e provavelmente mais rápido do que o que eles estavam usando até agora. Ele ainda tinha muito a aprender sobre os diferentes tipos de naves espaciais e suas classes. Mas ele imediatamente conheceu o navio de Lycaon. Era um navio da classe Phoenix conhecido como Spirit of Vengeance, apropriadamente nomeado por Lycaon, já que a vingança era a única coisa em sua mente. Um ponto que Lycaon fez questão de repetir continuamente foi a força e a fraqueza do navio. As naves da classe Phoenix eram conhecidas por serem um cruzador de batalha belicista repleto de tecnologia de alto poder de fogo, ao mesmo tempo em que eram ágeis o suficiente para perseguir alvos em fuga, caso surgisse a necessidade. Dito isto, esses navios tinham uma falha fatal. Eles tiveram que sacrificar a blindagem pesada pela velocidade, pois era um cruzador leve, não um cruzador pesado. Foi por isso que eles tiveram que comprar mais algumas pequenas naves para atuar como um escudo improvisado para a nave-mãe. Tudo isso de lado, é uma pena que você não tenha completado seus testes. Frank entrou na conversa enquanto instalava um novo dispositivo em suas mãos. Eu não estava muito esperançoso, para começar, já que todos nós passamos por momentos difíceis lá. Mas depois de ver seu crescimento, eu diria que você poderia ter se tornado o primeiro estranho nunca sair do planeta com a marca de um ser de grau A. Lycaon, trabalhando no braço de Frank, acabou soltando suas ferramentas e voltou sua atenção para Ashton. O lobisomem levantou-se sem palavras e começou a circular ao redor de Ashton. Depois de orbitá-lo por um tempo, ele assentiu como se estivesse satisfeito com o progresso de Ashton. O tempo todo o resto deles olhava estranhamente para Lycaon para dizer algo. Acho que você está pronto para sua primeira missão como mercenário no espaço. Ele finalmente falou. Você é real. Frank ergueu as sobrancelhas. Eu entendo que ele é forte. Mas começando como um mercenário de aluguel, você não acha que vai ser um pouco demais? Para o progenitor dos mortos-vivos, você com certeza está cheio de emoções. Lycaon revirou os olhos. Ele é um guerreiro. Aos meus olhos, ele já provou seu valor. Além disso, ao contrário de nós, ele teria alguém para guiá-lo através dos obstáculos. Então você não precisa se preocupar com ele se perder ou alguma coisa. Se você quiser outro motivo, posso lhe dar mais alguns. Não, está bem. Frank desistiu. Nada de bom sairia de discutir com alguém como Lycaon. Especialmente quando ele estava todo irritado. Lycaon foi tão inflexível sobre Ashton se tornar um mercenário porque queria que o menino se estabelecesse o mais rápido possível. Frank e Drácula podem ser surdos o suficiente para não ouvir o que seus soldados estavam falando sobre eles. Mas Lycaon não era. Quando decidiram se tornar piratas, todos os membros tiveram que passar por rigorosos treinamentos e testes para provar seu valor. Mas Ashton, ele foi simplesmente recebido em suas fileiras de braços abertos. Enquanto os progenitores e Amon sabiam o quão valioso Ashton era, o resto deles não, nem se importavam com seus genes ou merda. Aos olhos deles, ele estava recebendo um tratamento injusto. Mas, ao contrário de seus líderes, a única coisa com que eles se importavam era o poder de uma pessoa. Algo que eles não viam desde então. Durante a luta com Beelzebub, nenhum deles estava presente para ver o quão forte Ashton realmente era. Subir de nível não foi a única razão pela qual eles sugeriram que Ashton completasse os testes euphorianos. Limpar os julgamentos também teria funcionado como uma forma de demonstrar por que todos o valorizavam tanto.
Os julgamentos que Ashton completou foram suficientes para silenciar todos. Mas a maneira como ele teve que deixar o planeta prejudicou sua reputação. É por isso que Licão queria que Ashton se juntasse à organização mercenária independente e provasse seu poder lá. Além disso, tornar-se um mercenário era a melhor maneira de se familiarizar com as regras e regulamentos da vida no espaço. Felizmente, havia apenas uma regra do espaço: a sobrevivência do mais apto. Se você é fraco, está convidando os que estão acima de você a transformá-lo em pó. Mas se você for forte, você pode fazer o que quiser e ninguém será capaz de fazer nada sobre isso. Eu estou bem com isso. Ashton falou. Ser um mercenário deve ter suas vantagens e, com a ajuda de Ortiga, devo ser capaz de cruzar as missões. Assim, a mulher. Amon assentiu antes de se perder em seus pensamentos. Você fez um ótimo trabalho ao trazê-la para o navio. Uma aliança com ela provaria ser benéfica para todos nós. Ashton assentiu, ele já sabia o valor dela, independentemente do que Amon pudesse ter dito. Então está decidido. Vamos deixá-los no centro, coletar alguns suprimentos e seguir nosso caminho. Licão disse com determinação, antes de voltar a trabalhar no braço de Frank. O que você quer dizer com nos deixe siga seu caminho? Onde você está indo? Ashton perguntou. Em algum lugar para o qual você não está qualificado. Amon respondeu, tecnicamente, não sou nenhum dos dois. Então, se você quiser, posso acompanhá-lo antes que Ashton pudesse responder. Licão fez isso por ele, pare de mimá-lo e deixe o garoto em paz. Ele então se virou para Ashton e continuou com um tom sério. Você quer fazer um nome para si mesmo? Então aprenda a fazer tudo sozinho ou esqueça de fazer os Shirans pagarem por seus erros. Amon olhou para Ashton para avaliar sua reação e, para sua surpresa, Ashton estava completamente calmo. Ele esperava que ele mostrasse algum desapontamento ou raiva, como normalmente faria, mas não o fez. Em questão de um mês, Ashton mudou muito. Bem, porque era um mês para ele, mas para eles, já fazia um tempo que o fluxo do tempo era bastante estranho para Euporia. Não se preocupe, mesmo que tenham sido vocês que me arrastaram para o espaço, não espero que me ajudem a cada passo do caminho. Ashton respondeu calmamente. Não é como se você estivesse fazendo isso também, está tudo bem. Agora, então, devo ir. Ashton deixou a sala de controle sem dizer mais nada. Depois que ele se foi, todos se entreolharam antes de começarem a rir. Você é um bastardo retorcido. Frank sorriu, enquanto você não disse a ele que já o registrou como um mercenário. Porque isso importa. Licão respondeu, seu destino é muito maior que o nosso. Um dia desses, teremos que deixá-lo sozinho, então podemos treiná-lo para ser um solitário enquanto podemos. A propósito, o Drácula entrou em contato com você? Faz um tempo que ele sumiu junto com as netas. Amon mudou o assunto da discussão. Para ser honesto, não me importo com eles, mas ele levou a convocação de Ashton com ele. Ele pode ficar chateado por causa disso. Licão olhou para o relógio e encolheu os ombros. Eles devem estar aqui a qualquer momento agora. Além disso, o gêmeo pode não ser tão forte quanto Ashton ou sua súcubo, mas eles são fortes o suficiente para serem incluídos em nossas forças. É por isso que Drácula também os registrou como mercenários e os tomou sob suas asas. Literalmente, se assim posso dizer. Ashton não perdeu tempo e imediatamente entrou em seu quarto. Felizmente, Ana não estava lá, o que tornou as coisas mais fáceis. Depois de se converter em um morto-vivo, Ashton lentamente pegou a foice do ceifador e a colocou na frente dele. Tem certeza de que a habilidade funcionaria? Honestamente, nem um pouco. Mas não custa nada tentar, não é? Ashton respondeu, se as coisas começarem a dar errado, você sabe o que fazer, não se preocupe. Meu jogo pull-out é bastante forte, claro que é. Para retirá-lo, primeiro você deve colocá-lo. Infelizmente, só espero que você tenha aprendido com minhas experiências. Você quer morrer? Basta usar a maldita habilidade. A habilidade a que Astaroth se referia era a mesma que Ashton usou para cortar o braço de Dajud.
A habilidade foi chamada de Disassociation, e, como o nome sugere, pode separar uma coisa alvo de outra. Como Ashton usou em Darjude e viu os resultados, ele esperava poder fazer o mesmo com a foice e separar a corrupção da fonte. Portanto, tornando a foice utilizável novamente. Aqui vamos nós. Ashton ergueu os braços sobre a foice. A única coisa em sua mente era tornar a foice utilizável para que Beaumont pudesse fazer um banquete. A aura negra da foice parecia reagir aos desejos de Ashton, mas no momento em que tudo parecia estar indo bem, o poder da corrupção dominou Ashton. Seus dedos lentamente começaram a ficar pretos, da aura corrupta. Foi nesse momento que Starro desligou. Caramba! Quase consegui. Boa sorte, garoto. Parece que você precisa aumentar o nível dessa sua habilidade precursora. Além disso, não há necessidade de me agradecer por salvar sua vida, eu não ia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.